Bom, senhores, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez vamos falar um pouco sobre as atualizações que tiveram referente ao nosso decreto de segurança contra incêndio daqui do estado de São Paulo. Como você já deve ter visto nesses últimos dias, o nosso decreto 63.911 ele foi substituído para o decreto 69.118. Esse decreto que trouxe algumas mudanças interessantes que vão ser abordadas aqui nesse vídeo e também sobre algumas situações previstas que vão acontecer nas alterações das instruções técnicas. Como já aconteceu em 2018, quem lembra mais ou menos dessa época, 2018, quando entrou esse antigo decreto 63.911, houve uma mudança geral em todas as instruções técnicas. Dessa vez não vai ser diferente. Dessa vez haverá também mudanças em todas as normas, ok? E eu vou estar aqui mostrando para vocês algumas mudanças relevantes e também as futuras que poderão vir, tá? Mas conforme que for sendo publicado, eu vou estar mostrando aqui para os senhores. E outro detalhe, só para deixar bem claro aqui para os senhores, todas essas informações que eu estou passando aqui nesse vídeo, principalmente as questões futuras, as previsões do que pode vir de mudança, estão baseados nessa notícia feita pela Paula na revista Emergência, aonde ela teve algumas informações, uma conversa com o Tenente Coronel Max, que ele é chefe do Departamento de Segurança e Prevenção contra Incêndio e também é o comandante da Escola Superior de Bombeiro daqui do estado de São Paulo. Então, todas as informações futuras que eu vou estar mencionando aqui nesse vídeo tem como foco essa conversa que teve com a Paula, juntamente com o Tenente Coronel Max, que trouxe algumas informações e algumas previsões do que pode vir, ok? Quem quiser pegar mais a fundo, tem a fonte aí no vídeo, onde você pode estar acessando essa revista Emergência e estar lendo referente ao que aconteceu, tá? Como foi esse bate-papo com esse Tenente Coronel, ok? Dando continuidade com o vídeo, aqueles que não sabem ainda, o decreto ele foi publicado no dia 9 de dezembro de 2024 e a partir do momento que ele foi publicado, ele já passou a valer. Porém, que algumas questões descritas em seu texto, algumas mudanças novas que ele veio trazer, só serão realmente utilizadas ou vão passar a valer realmente a partir do momento que as instruções técnicas do bombeiro, as famosas IT, passa por uma atualização para poder casar melhor com esse novo decreto. Assim nós conseguimos colocar muito mais, vamos dizer assim, detalhes na hora de fazer uma liberação de um AVCB, um CLCB, mas dentro desses novos procedimentos previstos nesse decreto, tá? Então, está previsto mudança nas instruções técnicas e essas mudanças vão casar com esse novo decreto. Um detalhe importante que entrou no novo decreto é que o antigo não contemplava a Lei da Liberdade Econômica, que facilita empresas que estão cadastradas, que estão com todas as suas informações, seus documentos registrados dentro dessa legislação federal, aonde facilita que eles possam estar fazendo liberações, como um alvará da prefeitura, de forma muito mais facilitado e muito mais rápido. Então, nesse novo decreto, entrou essa facilidade. E para deixar essa facilidade mais objetiva, alinhada com os dados da empresa, uma coisa que não tinha nas instruções técnicas,
e não tinha nos procedimentos para poder fazer a documentação do AVCB e do CLCB, era a utilização do KENAI da empresa. Qual é o KENAI que a empresa pertence? Como alguns profissionais da segurança do trabalho aqui conhecem muito bem, pelo KENAI eu consigo fazer o meu SESMIT, porque eu vejo o grau de risco da empresa, a quantidade de funcionário, e eu sei quanto de SESMIT, quem vai compor meu SESMIT, e eu sei a quantidade de cada profissional. No bombeiro, quando ia fazer um AVCB, um CLCB, você tinha muito que verificar qual era a atividade que tinha dentro daquela área e qual dessas atividades tinha uma classificação dentro das instruções técnicas do bombeiro. No caso aí, a gente ia muito na instrução técnica número 1, para depois ir na instrução técnica número 14, onde nós ia verificar qual é a carga de incêndio baseado naquela atividade, quando é uma atividade em si. Agora, quando era um depósito, você tinha que fazer um cálculo baseado no produto e também na área que esse produto está armazenado, para poder tirar a carga de incêndio. Então, com esse novo decreto, vai ter essa facilidade, porque cada KENAI já vai ter uma carga de incêndio pré-definida, assim como que é o grau de risco na parte lá do SESMIT, que vai acabar facilitando fazer o enquadramento da empresa e fazer a liberação do seu AVCB. Isso é interessante porque cria uma padronização onde todas as empresas que possuem o mesmo KENAI vão ter praticamente enquadramentos parecidos. Só vai mudar a questão da metragem do ambiente. A metragem aí vai ter algumas alterações, algumas proteções a mais em outros estabelecimentos. Mas a base, que é o caso aí da atividade econômica que está sendo executada naquele ambiente, vai estar muito mais padronizado, porque é só você pegar o cartão CNPJ da empresa, ver quais são os KENAIs que ela possui, principalmente o KENAI que é a matriz, e em cima dela você já consegue tirar uma carga de incêndio e já consegue dar andamento na documentação para fazer a liberação do AVCB. Isso é ótimo e vai facilitar muito mais e está dentro da nova, no caso aí do novo decreto, que possui diretrizes voltadas para essa lei da liberdade econômica. Outra situação também interessante, atividade de baixo risco, como serviço de encanador em residências unifamiliares ou que não possuem um local fixo determinado, pessoas que têm atividade que estão enquadradas como baixo risco. Lembrando que quando eu falo essa questão de risco, não é aquele risco que a gente tem costume na parte de segurança do trabalho. É o risco baseado na carga de incêndio, tá? É diferente. A gente vai utilizar o KENAI como igual, porém são tabelas de riscos diferentes, tá? Um voltado para incêndio, outro voltado mais para a questão da segurança do trabalhador no ambiente, ok? Então tem essa diferença aí. Voltando aqui. Então essas atividades de risco baixo não vão precisar ter uma licença do Corpo de Bombeiro. Então acaba facilitando muito mais para essas empresas menores. Mas é claro, tá? Aí tá falando que não necessita, porém, se a pessoa quiser fazer o licenciamento do Corpo de Bombeiro, ele consegue solicitar. Pode acontecer isso, vai que o cara tem algum contrato assinado com uma seguradora que acaba exigindo que ele tenha esse licenciamento, ou ele vai prestar um serviço para uma empresa e essa empresa pede para ele se ele possui algum licenciamento, porque vai que ele guarda material em algum local específico, então acaba sendo exigido que ele tenha. Então é uma questão que ele não tem a obrigação de ter, porém pode acontecer situações em volta que acaba obrigando ele a fazer, tá bom? Isso pode vir a acontecer. Outra situação interessante é que no antigo decreto, a certificação, principalmente a questão do CLCB, ele, para atividade de médio risco,
ele era uma burocracia um pouco mais difícil de você conseguir uma liberação, porque exigia muita documentação, muitos detalhes e principalmente comprovações. Tinha casos que você tinha que fazer um parecer técnico para mandar para o bombeiro, para poder mostrar ele realmente como que é o ambiente. Então tinha uma burocracia, a documentação ia e voltava, tinha muita coisa para alterar. Então havia sim uma resistência, vamos dizer assim. Eu vejo como um lado bom, porque para mim não pode liberar muito fácil as coisas, senão pode dar ruim, do meu ponto de vista. Mas era sim uma coisa muito difícil, uma coisa muito engessada, que acabava atrapalhando, vamos dizer assim, algumas liberações. Tá? No novo decreto, essas atividades de risco médio, que vai ter uma emissão de um CLCB, no caso aí seria um PTS, Projeto Técnico Simplificado, ele vai ser emitido de forma mais automática, traduzindo, igual como você vai fazer um de baixo risco, que é só você mandar a documentação para o bombeiro. Eu sempre recomendo fazer um parecer técnico, tirar foto, fazer um relatório e mandar em conjunto também. Eu sei que não é obrigatório, mas é bom mandar para poder mostrar realmente para o bombeiro como que está o ambiente. E no caso aí, para as atividades de risco médio, vai ter essa facilidade. Então, a atividade de risco médio, você consegue fazer uma emissão de um CLCB sem precisar ter uma visita, vamos dizer assim, presencial do bombeiro. Pode acontecer que eles vão pedir que tenha essa visita, dependendo do cenário e dependendo também se por acaso o bombeiro não conseguir identificar, ver realmente como que é esse estabelecimento, pode acontecer sim dele passar no ambiente para poder verificar e fazer uma inspeção visual presencial, tá? Mas a primeira vista é para facilitar e tem que ser de forma mais automática, de forma mais digital, a liberação para esses riscos médios, para poder, vamos dizer assim, agilizar mais, entrando novamente naquela lei da liberdade econômica para poder facilitar e ajudar mais o comércio em si. Outro detalhe também importante que mudou no novo decreto, fora a questão também de aumento e a classificação de algumas questões que vão dar infrações que podem gerar multa, também a questão da cassação da licença. A cassação da licença no antigo decreto, ele também era uma situação um pouco mais engessada. Não era um processo simplesmente o bombeiro ia lá, cassava a licença e a licença já era expendida e o estabelecimento já era, vamos dizer assim, fechado para um período de adequação. Então, tinha isso, mas era muito complicado, era muito difícil. Havia um problema na hora de fazer essa cassação. O bombeiro não conseguia fazer isso porque tinha que mandar para a prefeitura tinha que mandar um ofício para poder fazer a cassação do estabelecimento. Então era uma burocracia muito engessada para poder fazer isso, porque envolvia muitos órgãos e acabava demorando esse processo. No novo decreto, eles aumentaram a facilidade dessa situação, aonde a questão de você caçar uma licença vai ser de uma forma muito mais rápida e imediata. Então, a partir do momento que o bombeiro que está fazendo a inspeção ou através de uma denúncia foi verificar o estabelecimento e viu situações irregulares, ele consegue caçar a licença imediatamente. Então ele aumentou o poder, vamos dizer assim, do bombeiro e facilitou também essa questão para poder fazer essas cassações, tá? Eu sei que para algumas pessoas isso parece ser uma coisa um pouco mais bruta, vamos dizer assim, mas é importante fazer isso porque, baseado no que vem acontecendo nesses últimos anos,
principalmente aquele incêndio que aconteceu lá no Brás, fora também em outros estabelecimentos que também aconteceram incêndios nesses últimos anos. Muitos deles já tinha até mesmo uma solicitação de cassação para fechar o estabelecimento para poder fazer as adequações, mas devido à demora desse processo, o estabelecimento continuou funcionando normalmente, porque ainda não tinha chegado o veredito, o ofício para fechar aquele estabelecimento. E acabou causando alguns acidentes, igual que teve lá no Brás, que foi o mais recente aqui, desde que eu estou gravando o vídeo. Então teve essas situações que é importante sim ter essa fiscalização e é importante sim o bombeiro tomar essa iniciativa e, se está errado, realmente suspender o estabelecimento, dar um prazo de adequação para ela e, se for preciso, fazer a aplicação da multa para servir de exemplo para que esse estabelecimento não venha cometer isso e também não venha colocar a vida das pessoas em risco devido a alguma situação de incêndio, assim também não afetar os comércios que estão em volta do local, que estão fazendo os procedimentos certos e só por causa dele que está fazendo o procedimento errado, acabou causando prejuízo a todos. Outra informação também muito interessante é que vai haver alteração nas instruções técnicas. Mas por que eles vão alterar as instruções técnicas novamente, sendo que em 2018 já teve uma grande alteração? Primeiramente, conforme que os anos vão passando, as tecnologias vão mudando, o local, o ambiente de trabalho também ele vai se adequando às tecnologias que vão sendo lançadas. Há alguns anos atrás, não era comum ter tanto equipamento elétrico dentro de uma residência. Hoje você tem um micro-ondas, uma geladeira, um equipamento para fazer fritura, um outro equipamento para fazer assado. Você tem muitas vezes também um fogão elétrico. Você tem celulares, dependendo da quantidade de pessoas na sua casa. Cada um tem um celular, cada um tem um computador. Então aumentou a quantidade de tecnologia dentro dos ambientes e devido a esse aumento também trouxeram novos riscos para o local. Assim também nas empresas. Conforme que vai avançando a tecnologia, novos equipamentos, alguns muito mais seguros do que os outros, mais antigos, porém vão trazer também riscos novos. Um exemplo mais recente e atual é os carros elétricos. Tanto que está previsto também, devido a essa quantidade de condomínios que estão sendo construídos, que já tem já um ponto de carregamento para carro elétrico em cada garagem, isso aumentou uma preocupação muito grande na proteção contra incêndio, porque o carro elétrico, quando ele tem uma situação de sobrecarga e quando ele chega a pegar fogo, principalmente a questão da sua bateria, não é qualquer método que vai fazer o combate dele. Não é qualquer jeito que você consegue combater. Você necessita de recursos e materiais específicos para combater esses equipamentos. Então, questões voltadas para placas fotovoltaico, carros elétricos, outros equipamentos em si e também outros tipos de comércios que estão surgindo hoje em dia. Um exemplo disso é a grande quantidade de data center que está vindo aqui para o Brasil e a gente precisa de normas mais específicas de proteção contra incêndio nesses data centers, porque não é fácil combater incêndio nesse tipo de ambiente. Então, as instruções técnicas, ele precisa sim passar por mudança, não somente para a nova exigência do decreto, que nem a questão lá que eu falei do KENAI, também a questão que eu falei também referente a essa liberdade econômica, essa facilidade para alguns classificações de baixo e médio risco na parte voltada de incêndio. Então, eu também preciso ter aquela preocupação voltada para esses equipamentos que estão ficando a cada dia mais comum numa residência e numa empresa. As placas fotovoltaico é comum hoje em dia. Hoje você sai da porta da sua casa, você vê várias casas
possuindo uma placa dessa. Carros elétricos, conforme que vai passando os meses, vai tendo novos carros na rua. E dentro das residências, principalmente no subsolo, que é onde tem os estacionamentos, e a grande maioria dos condomínios, tem lá carregadores, tem lá carros elétricos. E o maior perigo de um carro elétrico, no caso nem carro elétrico em si, mas a bateria. O maior perigo da bateria é quando ele está carregando. É quando pode dar uma situação de uma sobrecarga e ela expandir, e quando ela expandir ela começa a pegar fogo. Então tem que ter essa preocupação, tem que ter esse cuidado, e condomínio que possui esses recursos tem que ter uma proteção contra incêndio diferenciada dos outros. Então vamos lá, conclusão. As mudanças promovidas pelo decreto têm o objetivo de modernizar e agilizar os processos de licenciamento. Então, o primeiro tópico, primeira situação ele vai facilitar, através da Lei da Liberdade Econômica, ele vai facilitar empresas de médio e baixo risco a ter um processo de licenciamento muito mais rápido e muito mais agilizado, tá? Então, vai ter uma situação para facilitar. Vai ter também alinhamento com as legislações federais, simplificação dos processos, assim também previsto com a parte de cima, para atividade de risco médio. Então, como falei, vai ter facilidade para médio e baixo risco. O baixo risco vai ficar praticamente, vamos dizer assim, sem a necessidade de possuir, tá? Mas tem aquele caso que eu mencionei que pode acontecer deles precisar fazer. Se eles quiserem, eles têm acesso para estar dando início ao processo. E o último aqui, a introdução de mecanismo de suspensão cautelar e atualização das instruções técnicas, reforçando o compromisso com a segurança contra incêndio no estado de São Paulo, com base nas novas tecnologias e também das mudanças que o ambiente das empresas, o ambiente nas residências estão em constante processo de mudança, e por causa disso vem trazendo novos riscos. E por esse motivo as instruções têm que estar de acordo com a realidade do atual momento que as empresas estão passando, assim também as residências, ok? E também dessas novas atividades que estão surgindo, que estão sendo cada vez mais comum, principalmente aqui no nosso país. É o caso aí que eu usei como exemplo, a vinda de muitos data centers. E esses data centers, eles precisam de uma segurança contra incêndio mais específica. Tanto que alguns data centers que eu conheço, que eu já trabalhei, eles utilizam muitos procedimentos de segurança que não são nacional, são internacionais. Porque aqui no Brasil ainda não tem norma e lei específica para eles. Então é interessante essas mudanças voltadas para essas novas tendências, tá? Então, pessoal, chegamos aqui ao nosso final. Agradeço a presença de todos. Conforme que foram ter novas mudanças, principalmente nas instruções técnicas, principalmente voltado para equipamento que é mais o nosso dia a dia, no caso aí, alarme de emergência, sistema fixo de gás, extintores de incêndio, mangueira, hidrante. Se tiver uma mudança muito relevante para esses equipamentos que é mais do nosso dia a dia, como bombeiro ou como profissional na segurança do trabalho e na prevenção, eu vou estar trazendo essas mudanças e atualizações para vocês aqui no canal, tá bom? Agradeço a todos, muito obrigado pela presença dos senhores, até mais e se inscrevam e fico esperto por mais os vídeos que vão sair.